Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Peço que você acompanhe a leitura, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Minha tradução é a Revista Atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado pela bênção de nós podermos cantar louvor ao Senhor, de podermos orar, de podermos, Senhor Deus, nos reunir como igreja para aprender mais a Tua palavra, Senhor Deus. Fale ao nosso coração, nós carecemos, Senhor Deus, também, que as crianças também sejam ministradas a Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, porque as crianças estão aprendendo, elas estão realmente sendo a cada dia ensinadas nos caminhos do Senhor. Converte o coração delas, nós te pedimos, Senhor. Mas obrigado por ela estar junto conosco. Nós te agradecemos por isso. Abençoe-nos, Senhor Deus, também agora na nossa escola bíblica dominical. Fale ao nosso coração, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, né? Eu acabei de ler para você as bem-aventuranças, e é algo interessante, porque o Sermão do Monte ele vai dar para nós as características dos cidadãos do reino. E é interessante, visto que nós vimos as bases da fé, lá os 400 anos de silêncio. Alguém lembra mais ou menos o que aconteceu lá nos 400 anos de silêncio? Alguma coisa que aconteceu referente ao povo judeu? O que aconteceu? Isso, levantou outro império. Qual foi o império que se levantou nesse período de 400 anos? Grego, exatamente. Depois? O Império Romano, né? Um pouquinho antes de Pompeu entrar ali em Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém? O pastor só falou que a aula não era das bases da fé, da doutrina. A gente está forçando a nossa memória. O que estava acontecendo no povo judeu ali? Foi por volta de 167. A revolta dos Macabeus. Isso, a revolta dos Macabeus ali. O povo judaico está no poder. Até que Pompeu, lá em 63, ele entra em Jerusalém e o Império Romano, né, passa ali a dominar. Então, era recente para eles, visto menos de 200 anos, né, de distância da história, eles lembrarem, né, de Judas Macabeu, né, de Matatias, aqueles homens que foram fiéis ao não fazer o sacrifício, né, de
de um porco, de um animal impuro. Inclusive, quem pediu mesmo para eles fazerem? Aliás, quem ordenou que eles fizessem? Antíoco Epífanes lá, né? Então, queridos, para eles falaram, peraí, a nossa questão é o seguinte: reino dos céus virá por um domínio, né? O rei dos reis virá, é uma promessa, virá do trono de Davi. Então tudo isso já estava no pensamento deles. Não é à toa que, vamos andar um pouquinho mais aqui na história, quando Jesus ascendeu aos céus, antes dele ascender aos céus, qual foi a pergunta dos discípulos? Eles fazem uma pergunta um pouquinho antes da ordem do Senhor para fazer, para discípulo não, para ser testemunha. O que eles perguntaram? Pensando em reino. Senhor, isso, agora é o momento de estabelecer o reino em Israel? O que Jesus responde? Isso não compete a vocês, saber os tempos e as épocas, né? Mas eu dou poder para vocês. Vocês receberão poder. Para ser o quê? Testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então, esse pensamento de reino, né? Claro que imperava diante do povo. Não é à toa que Jesus, ele foi morto naquela cruz e naquela plaquinha, né, colocada em cima da cabeça dele, o que estava escrito? Rei dos Judeus. Então esse pensamento de domínio, de reino, já estava permeando a cabeça das pessoas ali, né? Só que Jesus, aqui no conhecido Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, diz que ele, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a fazer o quê? Vou ensinar vocês. Vocês precisam aprender quais são as características dos cidadãos do reino. E aí vem as bem-aventuranças. Mas qual que é a questão das bem-aventuranças, queridos? Vamos lá? Juntando a informação, pensando em reino, pensando em domínio. Aí Jesus fala, os cidadãos do reino têm essa característica. Por exemplo, alguém diga uma das características. Pacificador. Essa é a característica do cidadão do reino. Outra característica. Misericordioso. Essa é a característica do cidadão do reino. O que mais? Humildes. Oi? Compassivo, sim, está dentro da misericórdia ali, né? Limpos de coração. Então, Jesus simplesmente traz para eles um padrão que até então, para quem quer dominar, já pensou? A gente acabou, como disse você, menos de 200 anos. Saber que o povo estava no poder. Não teve a guerra lá dos Macabeus, aquela revolta. Então foi assim, foi guerra. Nós vimos a sucessão dos impérios, o Império Grego lá, com quem mesmo que era o imperador lá? Da Grécia mesmo? Alexandre o Grande, conhecido como o Grande, né? Aquele domínio todo. Aí daqui a pouco o Império Romano cresce. E você começa a falar, peraí, sim, então os cidadãos do reino, então eles precisam entender que eles são misericordiosos. Eles são mansos. Eles têm fome e sede de justiça. Mas ao mesmo tempo eles são limpos de coração. Eles são pacificadores. E eles são perseguidos. Ué, mas como assim? Então aquele pensamento de reino estava sendo ensinado para eles. Algo que era praticamente o contrário, né? Uma antítese ali do que eles pensavam ser o domínio. Esse é o domínio do qual o Senhor diz aos seus filhos, né? Agora é interessante, nós estamos vendo doutrina, a gente está vendo teontologia. O que é teontologia mesmo? Estudo do ser de Deus. Estudo do ser de Deus, muito bem. Então nós estamos vendo assim, peraí, se esse é o padrão, da onde vem esse padrão? Dos judeus? Dos romanos? Ou de Deus? Onde você marcaria a resposta certa? Dos judeus? Não. Dos romanos? Não.
de Deus. Por isso nós estamos olhando os atributos de Deus, né? Porque faz parte do Senhor ser assim. A misericórdia não é algo que brota no seu coração. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Eu amo você, mas você é um pecador. Naturalmente você não é misericordioso. Essa é uma luta e é um desafio com os pequenos, né? A gente ama as crianças, não ama? Espero que você ame as crianças, né? Eu, inclusive, essa palavra de manhã me deixou muito feliz, né? De saber que eles estão obedecendo, né? E o que eu disse é o que eu creio fielmente, queridos. Só tem a ganhar quem obedece. Só tem a ganhar, né? Eu fico feliz com a atitude deles de fazer o que é certo e de vocês, pais, instruírem no caminho certo. Não é isso? Mas não está no coração deles a obediência. O que está no coração deles? Oi? A rebeldia, a desobediência. Isso no coração deles e no nosso. Segundo Davi diz, nós nascemos em pecado. Não é isso? Então, esse refletir sobre a vida, sobre quem nós somos, faz com que a gente possa estudar o ser de Deus da maneira correta. Mas peraí, então esse Jesus está dando um padrão para a gente. Cidadãos do reino, vocês serão assim. Agora, bom, depois a gente volta um pouquinho mais, Mateus 5. Vamos caminhar um pouquinho mais. É porque o início do Sermão do Monte, ele é abençoador, porque depois, na continuidade do sermão, se você não leu, depois você lê em casa 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor vai falando sobre justiça, né, sobre juramento e sal da terra e luz do mundo, sobre oração. Então a gente começa a olhar o Sermão do Monte e fala, que bênção, mas que alto, literalmente alto padrão, né? Vamos lá. Nós vimos semana passada, né? Salmo 115. Vamos retomar um pouquinho a aula de semana passada. O que diz o Salmo 115? Não precisa ler. Só dizer para mim o que diz o Salmo 115. Resuma em uma frase. Oi? Toda glória somente a Deus. Exatamente. O que mais aparece em evidência no Salmo 115? Ídolos não são Deus. E não são deuses. Não são. Meus irmãos, eu disse isso semana passada. Olha, a gente não é um povo para afrontar, mesmo porque nós acabamos de ler o Sermão do Monte, né? Claro que nós vamos falar a verdade para quem nos pede acerca da fé que nós professamos. É isso que Pedro diz em sua carta. Mas é importante para o cristão, e é isso que eu entendo que o Evangelho trabalha na nossa mente, a gente entender claramente o que é o Evangelho, né? Entendendo claramente o que é o Evangelho, nós passamos a conhecer quem realmente é Deus. Então, essa visão ecumênica não existe, ela não é bíblica. Não é bíblica. É preciso ficar certos para nós. Porque numa cultura de respeito, e nós respeitamos as pessoas. Nós respeitamos. A pessoa tem a religião dela. Mas você precisa entender que o cristianismo é mais uma religião. É isso que é importante. O cristianismo é mais uma religião. Ah, fulano está indo em outra religião e o ciclano em outra religião. A questão é essa. Não é religião. É fundamental você entender isso. Isso é doutrina, né? A gente precisa entender que o que nós estamos vendo é o ser de Deus. É o Senhor. Então, quando o Salmo 115 diz que prata e ouro são ídolos deles, não é um comparativo. É só para dizer, não há como o Senhor. Ao Senhor toda honra e glória. Somente ao Senhor. Então não há visão ecumênica, queridos. Ao respeito ao ser humano. Mas visão ecumênica não dá. Sincretismo religioso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é importante. Alguns nomes, né? Ecumênica, sincretismo. Sabe aquela coisa? Vou resumir. Eu acho que eu vou conseguir numa frase só, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não leva, queridos. Não leva. Por que não leva? Responda para mim biblicamente. Jesus é o caminho. Só tem um caminho. Jesus é o caminho. Vamos dar uma referência bíblica? Sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Pai, senão por mim. Onde está?
Importante, João 14,6. Quem disse isso? Pronto. E aí? Tem outra interpretação desse versículo? Então não tem. Nós respeitamos. A pessoa vai conduzir a vida dela do jeito que ela quiser. O importante é você, como cristão, você entender. Peraí, pastor, você tem essa visão de todos os caminhos? Não, a pessoa tem essa... É tão interessante que a gente começa a dar justificativas para não obediência ao Evangelho, né? E a Bíblia é clara em dizer que o Evangelho deve ser obedecido. É claro em dizer isso. A gente fala, não, a pessoa é boa. A pessoa é gente boa. A pessoa é honesta. Não, só falta ela ir para a igreja. Como se é só ir para a igreja, né? Não, a pessoa... Gente, nós precisamos entender o que é a fé cristã. Por isso nós estamos estudando doutrina. Quem é esse Deus? Então, o Salmo 115, como nós vimos semana passada, não há comparativo ao Senhor, né? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Onde está o Deus deles? Pode falar. No meu trabalho, por exemplo, eu tenho contato com bastante pessoas, então já tive a oportunidade de evangelizar um mórmon, um católico, um adventista e assim por diante, né? Uma coisa que eu sempre escuto, sempre não, mas na maior parte das vezes, religião é igual política, não se discute. Exato. Né? Ou seja, cada um tem a sua, todos estão certos, né? Uma das coisas que eu mais escuto é isso. Quando eu tenho a oportunidade de falar do Evangelho, eu falo, olha, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e na Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Não estou falando aqui de religião, né? Mas a Bíblia diz isso, que Jesus é o único caminho, né? Fora dele não há salvação. Mas uma das coisas que eu mais escuto é isso, a religião não se discute. Bem colocado, irmão, porque senão é o seguinte: quantas vezes você já ouviu a mesma coisa que o Tiago? A minha pergunta é: ouvi isso, como o Tiago falou, já ouviu mais de uma vez. Você também já deve ter ouvido. A questão não é essa. A questão é o quanto você concordou com essa frase. Isso que pega. É verdade, a pessoa está na outra religião. Não, ele só muda o nome de Deus, é um outro nome de Deus lá, mas ele também adora o Senhor, é uma pessoa boa, ela faz coisas boas. Esse é o meu temor para a sua vida, né? É você ouvir esse tipo de frase e falar assim, está tudo certo, ele está seguindo a religião dele, o fulano está seguindo a religião dele. E outra, né? Cada um tem a sua religião, a liberdade de escolha, cada um tem o livre-arbítrio, né? Sabe, umas frases que você fala, gente, de novo, por isso que nós estamos estudando doutrina. Porque o que a Bíblia diz? É a Bíblia que vai nortear. Por exemplo, a Bíblia diz que só tem 2 caminhos. Ela diz que a porta ainda continua sendo estreita. O que nós tentamos fazer com a porta? Nós tentando alargar assim. Não, porque a pessoa não é cristã, mas ela é uma pessoa gente boa. Cresceu na igreja. Nossa, mas a pessoa só falta batizar. Gente, sabe, são umas coisas que a gente faz algumas afirmações, sabe, assim, é tolice. É tolice. Nós estamos simplesmente pegando uma interpretação nossa, diante do que Jesus disse, e fazendo algo que a gente acha que está certo. Quando na verdade, sabe qual um dos grandes problemas da nossa época, e eu falo da nossa época, que é a época que a gente está vivendo, né? É o relativismo. Não é verdade? É o relativismo. Só que qual que é o problema quando isso se refere à Bíblia? Qual o problema do relativismo quando nós olhamos para a Bíblia? A Bíblia é absoluta. A Bíblia não é relativa. Por isso que algumas doutrinas, quando são defendidas hoje, não, mas isso, pastor, fazia isso na época de Paulo. Hoje, século 21, peraí. Então é relativo ao tempo. É relativo à época. É relativo à pessoa. Peraí, nós precisamos entender. Não é a palavra de Deus? Claro que se você não pegar textos, né, no Antigo Testamento, né, como diz, fazer umbrais na casa de vocês, né, no terraço, aí você vai entender, naquela época, sim, tinha aquele direcionamento que era verdadeiramente para Israel. Mas princípios norteadores do culto, por exemplo, né, ele independe da época, queridos. Por exemplo, Paulo falou para ter ordem e decência no culto. Era só para aquela época? Sim ou não? Hoje o culto não precisa ter ordem e decência.
Sim ou não? Claro que precisa. Não é? Quem é o cabeça da igreja? Então, naquela época, Jesus falou que ele era o cabeça daquelas igrejas do Novo Testamento. Ou Jesus é o cabeça da igreja hoje? Ou só naquela época? Pois, mas é claro que é de hoje. Pois é, queridos. O problema é que vários tipos de doutrinas vão entrando e a gente vai achando, não, está tudo bem. Está tudo bem, pastor. É só religião, a pessoa tem a dela, eu tenho a minha. É quase, você faz até quase paz e amor, né? Ah, aquela questão. Irmãos, olha, eu falei para você que só existe, né, 2 caminhos. A porta continua sendo estreita. Alguém lembra do texto de Efésios 2:1? Texto muito conhecido. O que diz esse texto? Exatamente. E ele vos deu vida, estando vós, tá bom? Mortos em delitos e pecados. Quem não está vivo está o quê? Tem como meio morto, meio vivo? Se tem vida, tem vida. Se não tem vida, está morto. Tem outro caminho, queridos? O pastor está mais ou menos vivo. Está um zumbi, né? Está mais ou menos morto. Não existe isso, queridos. É tão claro quanto isso. Eu não tô querendo dizer para você pegar a sua Bíblia e sair atacando todo mundo. Mesmo porque não é característica dos cidadãos do reino, né? Mas você não vai negociar a verdade, irmãos. Você não vai negociar a verdade. A verdade já está estabelecida. Engraçado, né, queridos? Engraçado não, maravilhoso. Não é estabelecida por mim ou por você. É estabelecida pelo Senhor. Então nós vimos o Salmo 115. Vamos caminhar um pouquinho mais. Agora, queridos, olha lá. Nós vimos que Deus é um Deus pessoal. Mais o antropomorfismo. O que é antropomorfismo mesmo? Oi? Isso, atribuir semelhanças humanas a Deus. Então, quando diz que Deus, as mãos de Deus, o ouvido de Deus, né? Deus se inclina para nos ouvir e tal. Então você vê que é um Deus pessoal, mas o antropomorfismo, que foi uma linguagem que Deus, em sua soberania, estabeleceu para que a gente pudesse entender, né, o que significa mãos de Deus, né, os olhos de Deus, ouvidos de Deus. Nós vimos que nós servimos a um Deus vivo, não é como os ídolos. Um Deus que é atuante, um Deus que é presente, um Deus que é real. Por isso, queridos, quando a gente fala assim, pastor, vamos falar de teologia, agora não de teontologia, de teologia, parece algo tão distante, né? Não, pastor, é para academia, e literalmente, academia é isso mesmo. Os estudantes, né, de seminários, eles precisam se aprofundar mesmo na teologia. Mas teologia é vida, irmãos. Você entender os atributos de Deus é para o seu dia a dia. É para saber que Deus é soberano, que Deus é zeloso, como nós vimos, né, há 2 semanas. Então, olha só, aqueles do Salmo 115, que nós vimos, né, que adoram os ídolos, eles se tornam a semelhança aos ídolos. Quais as características dos ídolos? Ídolo mesmo, estou pensando agora numa imagem, num ídolo. Qual a característica dele? Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. O que isso quer dizer? Inútil. Morto, inerte, não tem vida. Aqueles que adoram esses ídolos. Fica igual. Então, quando o Efésios 2:1 diz que Deus nos dá vida, foi porque nós, ainda que não adorássemos os ídolos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem vida. Sem vida. Irmãos, isso é evangelho. Isso é graça. Por isso que não diminuamos isso, irmãos. Se você ser um cristão, queridos, eu uso essa expressão por vezes, é um milagre. É um milagre você conseguir pensar nessas coisas. Porque, queridos, em Oséias, diz que o pessoal estava tanto em adoração que eles pegavam os ídolos e beijavam. Irmãos, para pensar comigo aqui, vamos pensar aqui. Olha a cegueira espiritual. Você pega um ídolo daqui, você leva um ídolo para lá. E ele não pode fazer nada. Mas você rende louvores àquilo. Você não, né? Mas pessoas se rendem louvores a pedaço de madeira e de prata. Mas você fala, peraí,
esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que não há um comparativo. Entendeu? Não há um comparativo. E aí textos como esse, por exemplo. Olha só. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós queremos viver imitando o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Um Deus que é vivo, que é atuante, que é presente, que é real. Ainda que nós não consigamos ver. Nós vimos isso, né? A característica de Deus nós não conseguimos ver. Esse Deus verdadeiro ao qual que nós servimos, irmãos. Isso é você entender teologia da maneira correta. É você saber que isso faz parte da sua vida. O seu dia a dia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não é à toa que em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é a questão da religiosidade, né? É que muitas vezes ela vai trazer o quê? Alguém pode ser, ou algo para ser adorado, mas do qual, por isso que eu disse a você a questão do cristianismo, né? Nós não temos um ídolo, nós servimos ao Deus presente, nós adoramos ao Deus presente. Então a nossa vida está sendo moldada à imagem de alguém. Nosso Deus é uma pessoa, Ele é pessoal. Olha isso, queridos. Isso é ser cristão. Isso é ter vida. Queridos, eu não sei se você consegue entender isso, mas eu tenho a oportunidade, graças ao Senhor, de toda semana vivenciar isso. De abrir um texto e passar a entender. Senhor, esse texto está falando do Senhor Todo-Poderoso. Eu estou entendendo. Eu vou poder ministrar aos meus irmãos algo tão profundo. Segredos da vida, é o que Paulo diz lá, né, em Coríntios, né? Quando o indouto entra, né? Ele está falando aquela questão com a oração de língua, sem interpretação, aquela questão toda. Ele fala, quando o indouto entra, né? Ele vai achar que vocês são loucos. Mas quando ele entra e está sendo ensinada a palavra de Deus, essa é a ideia da profecia ali, vai ser revelado ali, pode ficar claro para ele os segredos do coração. Olha isso, irmãos. Esse é o poder da palavra. Então nós estamos caminhando à imagem e semelhança do nosso Deus, Jesus Cristo. Por isso que nós iniciamos olhando os atributos de Deus. Alguém lê, por favor, a definição de atributo ali? Eu tomei água rapidinho pensando que você já ia ler, né? Vai lá, o primeiro parágrafo ali em cima, por favor. Os atributos são características que revelam o que lhe é próprio. Sendo permanentes, esses atributos não podem ser adquiridos ou perdidos, pois fazem parte da sua essência. Atributo é a qualidade inerente à natureza de um ser. Então, quando a gente lida com Deus, inerente é a ideia de que faz parte da pessoa, né? É dela, né? Por isso essa ideia do atributo da palavra inerente. O nosso conhecimento de Deus é a soma do conhecimento desses atributos que nos foram revelados. Atributos naturais, morais, são classificações importantes para a compreensão dos atributos divinos. Nós começamos a ver isso já semana passada. Então nós vamos olhar para esses atributos naturais e morais aqui, tá? Eles são divididos em incomunicáveis e comunicáveis. Então os naturais são incomunicáveis, fazem parte naturalmente do ser de Deus. Atributos morais fazem parte do ser de Deus e é comunicado, ele é transmitido àqueles que o adoram. Por exemplo, eternidade, isso faz parte do Senhor. Salmo 90, né? De eternidade, eternidade, tu és Deus, mas você não. Você teve um início, né? Você passou a existir. Deus não. Então esse aspecto de eternidade faz parte inerente desse atributo incomunicável, ou seja, faz parte somente de Deus, não é comunicado a nós. Já atributos morais, né? Por exemplo, a bondade.
né? Então Deus nos instrui, nos ordena a sermos bondosos. Essa fonte inerente de bondade parte do próprio Deus. Então essa é a diferença. Atributos que Deus comunica e transmite a nós, e aqueles que são incomunicáveis não são transmitidos a nós. A gente passou por esse quadro: autossuficiência, autoexistência, eternidade, mutabilidade, infinidade, onisciência, onipotência, onipresença, soberania. Faz parte de atributos inerentes à pessoa de Deus. Esses atributos não são transmitidos a nós. Já esses atributos, como sabedoria, bondade, santidade, justiça, fidelidade, amor e misericórdia, são atributos de Deus que são transmitidos a nós. Isso é maravilhoso, queridos. A gente já passa a entender esse Deus que nós servimos. Olha que bênção. É você saber que isso faz parte do Senhor, mas Ele decidiu transmitir a nós. Por isso, quando a Bíblia dá uma ordem para a gente, por exemplo, assim: amai uns aos outros. Você duvida que você pode amar verdadeiramente o seu irmão? Pastor, não posso falar. Você duvida que você pode amar verdadeiramente? Tem uma frase que eu já usei aqui no nosso meio aqui, depois você responde essa pergunta aqui que eu já acordei na sua resposta. Por que eu digo para você que a igreja é o ambiente onde você pode viver o amor verdadeiramente? Por quê? Está junto com a primeira pergunta. Somos salvos. Uma boa resposta. E o que mais? Por que nós podemos viver? Ou você não acredita que a gente pode viver o amor verdadeiramente? Oi? Porque Deus nos amou primeiro, estamos chegando lá. Por que a gente consegue viver esse amor? Foi Deus que nos deu quase. O amor de Deus foi derramado, né, no nosso coração. O amor de Deus foi derramado. Se fosse um jogo de futebol, nós batemos na trave as 2 vezes. Vamos fazer o gol agora. Por que a gente consegue viver esse amor na igreja? É um atributo comunicável. Qual que é a fonte? Deus. Quando nós estamos imitando a Deus, em amor nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo para a fonte do amor. Onde é que é a fonte do amor? Deus. Por isso que a igreja pode viver literalmente o amor verdadeiro. Agora, mas pastor, tem pecador, não sei o quê. A gente vai encontrando justificativas para não viver aquilo que o Senhor estabeleceu. Irmão, isso é teologia. Isso é teologia. Por que Deus fala para a gente ao mesmo tempo amar, ao mesmo tempo corrigir, ao mesmo tempo disciplinar, ao mesmo tempo acolher, ao mesmo tempo repreender? Por que isso? Porque a fonte de onde tudo isso acontece é Deus. Não é o meu gosto, o seu gosto. Se fosse o meu gosto, o seu gosto, aí ficaria complicado. Porque de repente você acordou num dia, né, onde o passarinho cantou na sua janela, você falou: que dia lindo, que coisa maravilhosa, olha, passarinho. Aí você está andando na rua, parece até que os cachorrinhos estão sorrindo para você. Nossa, que coisa boa. Aí você vai andando, chegando na igreja, os irmãos cumprimentando, que dia feliz. Aí teve um dia, você acordou e literalmente você caiu da cama. Você foi virar, você não viu que estava no cantinho, caiu. Eita, bateu a cabeça. Hoje o dia vai ser bravo. Aí na hora de caminhar, né? Aí você não viu o pé da cama ali, deu com o dedinho no pé da cama. Passarinho não cantou não, foi o vizinho que aumentou o som mesmo, lá na sua janela. Você passou, os cachorros não deu risada para você não, né? Os cachorros começaram a ir atrás de você e correr atrás de você. Você fala: benza a Deus, né? Aí você chega na igreja, os irmãos simplesmente ficaram distraídos e não deram bom dia para você. Então esse dia, para você exercer o amor, não dá. Aquele outro dia até dava, hoje não dá. Tá vendo? Você oscila. Graças a Deus, nem eu nem você somos a fonte. Por que há exortação para a gente amar na Bíblia? Explica teologicamente por que há exortação para a gente amar na Bíblia. Naturalmente a gente não ama. Naturalmente. Sabe qual é o seu desejo para comigo? Não fazer o bem para mim. Não, pastor, mas eu sou convertido, eu amo o Senhor, eu sei disso, eu creio. E a gente vai viver nessa comunhão. Porque naturalmente em nós, queridos, não há esse amor. É isso que o mundo prega, sabe assim? Achando que o amor brota das pessoas. Brota. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, o que eles podem ter é um certo afeto. Porque isso ainda faz parte da imagem de Deus neles.
ainda que deturpada pelo pecado. Agora, amor, irmãos, amor é fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito? Todos? Somente os salvos. Pastor, eu nunca tinha feito essa associação. Nós precisamos fazer essas associações, meus irmãos. Isso é vida. Vamos caminhar. Eu estou pulando aqui. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esses 2 versículos vão mostrar para a gente a autoexistência de Deus. Nós não somos autoexistentes. O Senhor Deus concedeu que os nossos pais nos gerassem, né? E nós aqui estamos. Louvado seja o Senhor, que no plano soberano de Deus teve o nosso dia, data, momento da nossa chegada. Deus não. É muito rico o próximo versículo que eu quero ler com você. Mas vamos pensar na autoexistência de Deus, né? Por exemplo, um homem é o ser criado. Apesar dele se achar Deus. Nós vimos no slide há 2 semanas, né? O homem não é Deus, né? Ele foi criado. Deus cria. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Isso nós podemos deixar de ver. Eu gosto muito desse versículo aqui, queridos. De Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá, vamos ler junto? Vida, inspiração e tudo mais. É interessante que algumas pessoas que se dizem cristãs acham que estão controlando a Deus. Queridos, por que nós adoramos a Deus? Por que nós prestamos culto ao Senhor? Por quê? Pensa aí. Porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não é isso? O culto, ele é uma bênção para essa adoração entre você e Deus. Certo? É tão interessante que Deus nos ordena a nos congregar, nos ordena a palavra de Deus várias vezes vai cantar em louvores ao Senhor, né? Ensina para nós que a palavra dele nos alimenta. Você começa a ver essas coisas e você fala assim, por que então o culto ele é tão maravilhoso? Porque não é uma bênção para você, meu irmão, é uma bênção para mim. Não é algo que a gente vai controlando a Deus. Olha, Senhor, estou prestando culto, hein? Prestando culto, o Senhor está me vendo aqui, né? Olha o jeito que eu cantei. Cantei bem hoje, hein? Cantei bem. Olha a apresentação, olha o ensino que eu dei. Olha. Gente, é como se Deus precisasse disso. Isso é uma visão errada. Muito errada. Deus deixa de ser soberano. Então, pastor, mas isso então vai me levar talvez ao pensamento de não cultuar a Deus. Porque se ele não precisa, aí você soma o seu coração. Porque quem precisa é você. É honra, é gratidão que parte desse coração que adora o Senhor. Creio que seja essa a motivação que fez você vir para a igreja. Louvar e adorar o Senhor. Porque, queridos, Ele é autossuficiente. Ele nos criou. Olha o Salmo 8. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio por sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, Deus concedeu ao homem domínio. Não é porque ele falou para Adão, dá nome aos animais. Você vai guardar, né, aqui o jardim. São ordens que o Senhor deu para aquele ser criado. Por quê? Porque Deus é autossuficiente. Quando a criação do homem nós vemos a façamos, né, o homem é a nossa imagem e semelhança, o que é maravilhoso para nós? É saber que Deus já tinha a harmonia da trindade ali, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não precisava criar o homem, mas ele criou o homem. Antes do pecado, total livre-arbítrio sem mancha nenhuma. Pode comer de todas as árvores do jardim. Dessa, não. Total livre-arbítrio. Deus não criou robô.
Já estou aqui você, muitas vezes, né? Troca a adoração a Deus por outras coisas, né? E você não morreu, tá vendo? Você está aqui hoje. Infelizmente, você não coloca Deus em primeiro lugar. Muitas vezes. Muitas vezes a minha família. Muitas vezes é o meu eu. Né? Pastor, eu não posso confessar isso agora publicamente. Pensa só, queridos. E você não morreu. Deus te deu mais uma demonstração da graça de Deus. Hoje você está aprendendo do Senhor. Diga ali. Eu tenho que perguntar, porque senão eu vou ficar confusa. Olha, então não fique confuso. Talvez a mensagem para outros irmãos, talvez também possam entender. Lá na vírgula, assim, seja ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não foi construído aqui por mãos humanas? Boa pergunta ali. Boa pergunta. Assim, a confusão aqui na cabeça. Não, não é confusão não. É pensar isso mesmo, irmã. Tá certíssimo. O que não habita? Lia, a gente não consegue limitar Deus nessas quatro paredes. A gente não consegue, né? Deus está agindo em outros lugares. Exatamente. Por que Deus deixa... Acho que é a sua pergunta, né? Por exemplo, do tabernáculo, do templo, é isso? Que Deus fez? Não habita em santuário feito por mãos humanas, diz o texto. Exatamente. O que esse texto está dizendo, Lia? Porque a gente precisa ver o todo, tá? O texto está dizendo, o Deus que fez o mundo. Não é isso? Olha lá. O Deus que fez o mundo. Tudo que nele existe. O que esse texto está demonstrando, e por isso que eu coloquei o ponto de autossuficiência, esse Deus que fez o mundo, como é que vocês vão retê-lo em santuários feitos por mãos? Agora sim. E outra, aqui, Atos 17, né? Lá no Areópago, lá, tinham, porque todo o contexto aqui do versículo, né? Tinham altares aos deuses. Aí tinha um altar especial ali, que não tinha nenhum deus. Estava escrito lá, o Deus desconhecido. Por quê? Porque eles pensavam, e olha interessante a consciência, queridos, há um Deus maior que os nossos deuses. Então esse que a gente não conhece, nem sabe o nome, vamos colocar um altar para ele, para ele também se sentir adorado. Então esse serviço de limitação de Deus ao Deus que fez todas as coisas, vocês não vão conseguir reter. Não tem como. Essa é a ideia. Entendeu? Vamos andar mais um pouquinho, queridos? Eternidade. Vamos lá, a gente tem mais alguns minutos. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade, tu és Deus. Não há nenhum homem que tenha o domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então, o homem não pode reter, o homem não tem o controle, inclusive do dia da sua morte. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle de Deus, porque Deus foge do tempo, cronos que nós temos aqui, né? Já está contando o seu tempo cronos aí. Se o Senhor Jesus não voltar, você fala assim, nossa, pastor, está passando. Já virei o cabo da boa esperança, né? O cronos vai passando. Mas Deus não, Deus está fora desse cronos. Então que impérios se levantaram, nós vimos isso, decaíram, e o Senhor continuou controlando a história. Ainda hoje, queridos, nós precisamos entender essa ideia de eternidade, que o Senhor controla tudo, né? É preciso ficar certo para nós, né? Nada fugiu das mãos do nosso Deus. Nada fugiu. Então, pastor, mas hoje tá muito difícil, irmãos. Olha, a violência está alta nos nossos dias, sim ou não? Os homens são maus nos nossos dias? E no passado? Também era, né? Os homens hoje fazem espetáculo para celebrar a violência? Faz. Na época do Coliseu também fazia, não? Sabe como era chamado? Pão e circo. Divertia o povo. Ver gente morrendo, destroçado por leões. Pastor, então naquela época é má também. Pois é. Não viu aquela ideia? Não, a geração passada, o século passado, as pessoas eram melhores. Teve guerra no século passado.
como tem nos nossos dias. É isso, queridos, que eu fico agradecido a Deus por nós aprendermos a palavra dele. Nos deixa sábios, inteligentes. Nós não somos levados por vento nenhum de doutrina. Estamos com nossos pés firmados. É isso que a Bíblia diz. Não é uma invenção nossa. É doutrina, é ensino bíblico. É isso que a gente precisa ter como certo. Vamos lá. Caminhar mais um pouquinho. Imutabilidade. Deus não muda, né? Não há variação de mudança em Deus. Infinidade. Quem desvendarás os arcanos, os caminhos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Tem como medir? Essa ideia de infinidade. Eu acho interessante quando a Bíblia coloca umas medidas pra gente, né? Como é que eu vou medir isso? Pois é, queridos. Não tem como medir. Não tem como medir. Onipotência, né? Lembra lá de Daniel, da visão de Daniel? Foi o Senhor. Aliás, é isso mesmo. O Senhor é todo poderoso para fazer o quê? Quando Daniel foi orar a Deus. Deus é todo poderoso para revelar para Daniel o sonho que o Nabucodonosor teve lá na casa dele, que os magos não conseguiram, né, interpretar. Por que não conseguiu? Porque nós servimos ao Deus que tem todo o poder, queridos. Todo o poder. Esse é o Deus que continua controlando ainda seu chefe, seu cônjuge, sua cônjuge, as autoridades, seu pastor, seus irmãos, seus parentes. Ele continua controlando todas as coisas. Ele tudo sabe, nós já vimos, né? Um pouco desses versículos, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus sabe de todas as coisas. Salmo 139. Onipresença. Ah, que lindo, queridos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, o que acontece? Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que lindo, queridos. Que lindo. Deus é presente. Nos momentos mais difíceis, nós achamos que Deus está longe. Fala a verdade. Já não achou isso? Ou sou eu? Não, Deus é presente. E soberania, né? Davi louvou o Senhor perante a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder. Teu, Senhor, é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Queridos, olha só. É assim o Deus que você serve? Por isso que não tem como ter visão ecumênica, irmãos. Assim é o Deus ao qual nós servimos. Esses atributos são inerentes, lembra? Inerente, faz parte de Deus. Deus deixou revelado para nós, nós entendemos essa onipotência, essa onipresença, essa infinidade, infinitude, outra palavra também, né? Que você fala assim, peraí, é esse Deus que na minha teologia, no meu dia a dia, eu preciso crer. Eu preciso viver esse Deus que está no controle de todas as coisas, né? Isso faz parte de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, queridos, que Deus comunica. Lembra dos atributos comunicados, ou seja, transmitido a nós? Que Deus, em sua sabedoria, bondade, santidade, justiça, fidelidade, amor e misericórdia, Ele transmite a nós. Por exemplo, se porém algum de vós necessita de sabedoria, quem necessita de sabedoria? Né? Todos nós necessitamos disso. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se Ele há concedido. Deus não ama a ignorância, queridos.
às vezes alguns cristãos, entre aspas, querem se dizer humildes, né? Eu não sei. Claro, você tem que correr, é uma linha tênue ali, você também não ser arrogante. Falar, eu sei, eu não preciso aprender. Claro que isso é um perigo. Mas assim, se você quer sabedoria para lidar com determinada situação, ora a Deus. Ele dá liberalmente. Então quando você, né, e eu fazemos coisas erradas, né, com falta de sabedoria, o pecado é nosso, porque Deus dá pra gente. A gente precisa enxergar, reconhecer que fez errado e voltar a fazer o que é certo. Essa é a questão. Então, essa ideia de sabedoria Deus concede a só alguns, não. Só alguns que Deus dá sabedoria? Não. Todos aqueles que necessitam. Diga-me. Então, pastor, Deus está no controle de todas as coisas. Exato. E onde que fica nosso livre-arbítrio? Até que ponto a gente escolhe não pecar? Exato. André, essa é uma pergunta muito importante, irmão, porque é o seguinte. Eu creio, irmão, que todo o nosso livre-arbítrio está manchado pelo pecado. Eu não creio que pós-pecado algum de nós tem um livre-arbítrio isento, como era Adão. Por exemplo, Adão podia comer da árvore do fruto da vida lá, e Deus falou assim, olha, você escolhe. O que ele escolheu? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pós-pecado, lá em Gênesis 5, diz que nós vemos a semelhança de Adão. O que é natural para cada um de nós? Então todo o nosso... Irmãos, não tem jeito, nós nascemos assim. Agora, André, o que Deus nos instrui? Inclusive nós vamos ouvir na mensagem de hoje. Deus fala assim, faça o que é certo. Qual que é a luta que nós vamos ver? Literalmente essa luta hoje, André. Qual que é a luta? Seu coração diz para você. Oi? Faz errado. Irmãos, toda hora. Quer ver uma luta? Você está na mensagem. Sabe o que o coração está falando para você? Desconcentra. Presta atenção em outra coisa. Você fala, não, mas é a mensagem do Senhor. Ainda que está lá o pastor Kevin, ou o irmão Tiago, ou o pastor deles pregando lá, ou outro irmão que está lá ensinando a palavra de Deus. Eu sei das limitações, das dificuldades dele, mas eu preciso prestar atenção na palavra, eu preciso me concentrar. Mas seu coração está falando, não concentra não, isso está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não, nem presta atenção, né? Aí você fala, essa luta interior, por quê? Se eu sou crente. Aí Romanos 7, é o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, entende, irmão? Então, meu pensamento de livre-arbítrio, acho que com relação a isso, né? Deus nos dá total liberdade para escolher fazer o certo ou fazer o errado. Acontece que a nossa escolha sempre está manchada. Agora, cristãos, o que o cristão faz? Entendendo a sua natureza pecaminosa, ele vai lutar sempre, até essa presença do pecado ser extirpada lá quando a gente estiver com o Senhor. Daqui até lá, infelizmente, o desejo é fazer o errado. Diga, alguém falou? Alguém? Não, é o que todo mundo geralmente fala, né? Que, não, todo mundo é bom, a sociedade corrompe, a criança nasce boa, que é um sentimento que é comum. Todo mundo acha isso. Que a gente é bom, a gente é bonzinho. Que a criança é bonzinha, ela não tem pecado. Às vezes o pessoal fala, não, a criança não mente, né? É aquele anjinho, né? Então, assim, isso é impregnado na nossa cabeça. Desde que a gente cresce, aí a gente é ensinado isso em escola, a gente é ensinado isso na sociedade o tempo todo. E isso é enfiado na cabeça da gente o tempo todo. É propaganda, é política, é na escola. A criança já é doutrinada desde criança na escola. Porque ela é boazinha. O pai e a mãe dela que não está entendendo ela. Então, assim, já é isso aí, vai impregnando. Vai escalando. E é verdade, irmão. A gente está chegando ao fim da nossa aula aqui, mas, assim, sabe... pecado, queridos, a gente precisa entender o que o pecado fez conosco. Nós sempre gostamos de ter participação em alguma coisa, André, todos nós sempre gostamos de fazer algo, mas a Bíblia nos leva para um caminho de dependência. Assim, hoje, eu creio fielmente, queridos, que nós só se chegamos a Deus porque Ele se achega a nós, porque naturalmente ninguém quer o Senhor.
Ah, pastor, eu busquei, eu fui para a igreja, tal. Querido, se não fosse o despertar de Deus, você estava morto. Você estava morto. Todos nascemos mortos. É estranho isso, né? Pastor, mas nós nascemos, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos. Então hoje, meu irmão, assim, só para encerrar, toda a nossa escolha hoje, e queridos, pasmem, como cristãos, por isso que é uma luta, a intimidade com Deus, a confissão de pecados. Eu quero fazer o bem para você, Ricardo. E às vezes no meu coração fala, porque depois, quando eu precisar, o Ricardo vai fazer para mim. Ó, você quis fazer o bem? Fala a verdade. Você não quis fazer o bem. Você quer receber o retorno. Isso não é bem, irmãos. Isso não é bem. Isso não é bom, né? Então eu faço benefício para o meu irmão, eu te amo tanto, olha, então, olha, sabe, joia, mas na verdade eu estou esperando. Quando que ele vai me retornar? Eu passei do horário hoje, né? Passei do horário, já estou sabendo disso aí, né? Mas só para a gente entender, queridos, isso é teologia. É saber do dia, isso é teologia. Isso é vida. Vida. Nós vamos falar mais sobre o livre-arbítrio, né? Nós vamos ter teologia, isso é muito importante, né, queridos? A nossa responsabilidade, temos a nossa responsabilidade também, né? Mas isso, numa outra aula, nós vamos meditar também. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de orar ao Senhor e podemos aprender da Tua palavra, Senhor, quão grande o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é, quão misericórdia o Senhor é, misericordioso o Senhor é para conosco, Pai. Nós somos tão limitados, mas carecemos da Tua iluminação. Carecemos do Teu cuidado. Carecemos, Senhor Deus, de vivermos uma vida dependente ao Senhor. O Senhor é soberano, mas o Senhor ainda assim nos abençoa com atributos seus para nós. Precisamos ser sábios, precisamos agir de bondade, misericórdia e fidelidade, entendendo que a fonte é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver para a Tua honra e glória. É que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.